Olá, sou a professora Lucinéia Leite e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Como ajudar o seu cliente regulando a ação dos radicais livres. Então nós sabemos que para nós profissionais o excesso de radical livre ele é danoso e acaba prejudicando os nossos resultados dentro do consultório. E é isso que nós vamos falar hoje para você. Para nós profissionais que trabalhamos com resultado, é de extrema importância observar o comportamento cotidiano de nosso cliente. Mas por quê? Por que nós temos que observar esse comportamento? O seu cliente, com certeza, ele tem hábitos que poderão sabotar os seus procedimentos estéticos. E aí ele vai ficando frustrado, achando que a culpa é sua, e você fica frustrado também achando que a culpa é sua. Simples assim. Sabe, quando recebe um cliente para fazer, por exemplo, uma drenagem, Você vai lá receber o seu cliente para uma drenagem linfática, só que aí ele não tomou os devidos cuidados pré-drenagem, ou seja, ele não tomou os devidos cuidados antes de vir para você fazer essa drenagem linfática. E aí ele fumou 2 cigarrinhos antes de vir, faz a drenagem e depois diz que ela não funcionou. E aí esse cliente fica realmente insatisfeito. Ou então aquela pessoa, que o seu cliente, a sua cliente, ela chega para você e quer trabalhar gordura localizada. Aí você marca a sessão com ela, Para trabalhar a gordura localizada, você fez um planejamento excelente, mas ela comeu frituras e gorduras antes de vir para você. E depois ela diz que as medidas voltaram e que o seu tratamento não funciona. Como assim? E aí você se pega pensando assim, poxa, realmente, eu fiz tudo certinho e não funcionou, será que a culpa é minha? Ou mesmo quando um cliente vem para a sua sessão de clareamento de manchas, por exemplo, e ela está estressada, e você sabe que o estresse, o que ele faz com o seu organismo? Aliás, com o organismo da sua cliente, ele libera cortisol pela suprarrenal. E esse estresse, nós sabemos, por exemplo, que o melanócito, ele é extremamente sensível. E quando a sua cliente ela vem muito estressada para fazer com você uma sessão de clareamento de manchas, acaba não dando resultado. Por quê? O estresse dessa sua cliente levou a uma formação, uma excitação desse melanócito e a uma síntese um pouco mais exagerada de melanina, como forma de defesa, tá? Então ela está nervosa e naquele dia, por conta de todo esse processo metabólico, de todo esse processo bioquímico, ela percebe que não clareou quase nada e você de novo fica frustrada. Poxa, mas de novo eu fiz uma sessão com ela, deu tudo certo e agora deu problema? O que será que está acontecendo? Acredite, a culpa não é sua. Eu mesma, eu já passei por vários casos desses, porque eu atendia e quando a minha cliente estava estressada, aquele clareamento de mancha não funcionava. Quando eu ia fazer a drenagem linfática e ela não tomava os devidos cuidados, ou seja, aquela circulação ficava deficiente por conta do cigarro que ela fumou, por conta do estresse, a drenagem ela não surtia o mesmo efeito. Ou mesmo na gordura localizada, que você sabe que é extremamente extenuante, você tem que realmente fazer um plano de ação muito bem elaborado para que a redução de medidas aconteça, Então, se essa sua cliente não se prevenir, não vier com uma alimentação adequada, também vai gerar aí os radicais livres ou estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, ele vai atingir onde? Principalmente a zona adipositária, a nossa querida gordura localizada. Você faz um trabalho exaustivo dentro do seu consultório e ela não continua, aquele resultado ele não permanece e ela volta insatisfeita para você, dizendo que aquilo não funcionou.
Você já tem algum caso assim? Você também passa por isso? Pois é, vamos saber como que nós podemos proceder, como é que você pode trabalhar com a sua cliente, diminuir essa quantidade de radicais livres e assim oferecer resultados mais duradouros e mais específicos para ela, ok? Bom, a gente sabe, claro, né, que tem muitas causas o porquê um trabalho, um procedimento não surte o efeito que se deseja naquele momento. Mas hoje eu quero focar em uma dessas causas, que é o excesso de radicais livres. Com certeza, né, você profissional já sabe que a menor divisão do nosso tecido, do tecido humano, é o átomo, tá? E que esse átomo ele tem um núcleo. E esse núcleo é composto de prótons, que são as cargas positivas, e nêutrons, que são as cargas negativas desse núcleo. E orbitando, né, em volta deste núcleo estão os elétrons, em várias camadas atômicas, ok? Bom, para que tudo funcione adequadamente, esse átomo que vai virar uma molécula quando tem uma união de um ou mais átomos, não é? E depois vai virar uma célula que é a união de uma ou mais moléculas. Lembra dessa teoria? Então, para esse átomo funcionar, ele precisa estar em equilíbrio, quantidade de prótons e quantidade de elétrons que orbitam esse átomo. Porém, quando nós consumimos oxigênio, isso a gente faz na respiração, né? Esse oxigênio ele é muito reativo e ele acaba reagindo com algumas de nossas células, pode ser da pele, pode ser do fígado, pode ser do rim, enfim. Ele vai interagir com o átomo que compõe uma dessas células. E o que ele faz? Ele vai sequestrar um elétron das últimas órbitas desse átomo. E esse átomo ele passa então a ficar sem par, certo? Então o radical livre é aquele átomo que perdeu o elétron, no caso, para o oxigênio, que é altamente reativo. Então o oxigênio que nós respiramos, ele é reativo. E ele acaba por interferir nesse equilíbrio. Então ele atrai um elétron para ele, descompensa esse átomo, e esse átomo ele pode estar em qualquer parte do nosso organismo. Ele pode ser um átomo que compõe a fibra muscular, ele pode ser um átomo que compõe a região nossa respiratória, digestória, pele, certo? E aí nesse caso, o que acontece? Ele deixa esse átomo reativo. O que o átomo vai fazer? Com certeza ele vai buscar novamente o equilíbrio, atraindo outro elétron de outro átomo. E essa cascata, né, pela busca ao equilíbrio, é que acaba gerando então a oxidação e aí um trabalho até de lesão dessa célula, seja ela ou na membrana, ou no citoplasma, ou mesmo na mitocôndria, ok? Bom, está aí. E aí a confusão está feita. Então começa uma cascata de oxidação, que geralmente então ataca a membrana celular e pode levar essa célula à morte. Então essa morte pode ser traduzida de várias formas: envelhecimento, uma doença, né? Uma disfunção no organismo, no tecido da nossa cliente, do nosso cliente. Então imagina só, uma cliente, vamos ter uma ideia hipotética. Uma cliente que tomou muito sol, ela está estressada, né? O sol demais também gera radicais livres. Aí ela está na praia, com a radiação UV, não passou o filtro solar adequado, fuma um cigarro e depois vem até você, né, para fazer um trabalho estético. Não, e detalhe, então ela fumou um cigarro, está no sol, ainda comeu uma coxinha e um refrigerante porque ela estava com fome. Então pensa nessa situação, nessa sua cliente, nesse seu cliente vindo para você para fazer um procedimento estético. Imagina o quanto de trabalho você terá para ofertar o resultado que essa cliente, que esse seu cliente precisa tanto. A boa notícia é que nós temos um sistema antioxidante. O que é esse sistema? Bom,
Nós temos aí, como eu falei para você, esse radical livre, ou seja, o átomo que perdeu o elétron e que está tentando recuperar esse equilíbrio. Aí ele vai desenvolver, vai aumentar essa cascata, por exemplo, na membrana celular e vai acabar oxidando ou lesando essa membrana. Ainda bem que nós temos, o nosso organismo tem um sistema de antioxidação, que é feito através do quê? De enzimas. Então essas enzimas, o que elas fazem? Elas pegam os elementos que foram formados pela oxidação e vão antioxidar e vão anular o efeito desses elementos, quebrando a cadeia desses elementos e tornando, no final das contas, transformando esses elementos em oxigênio e água, ok? Então nós temos esse sistema antioxidante dentro do nosso organismo. Certo? A formação de radicais livres, ele é um processo normal no nosso organismo. Você respira, você já está formando radical livre. Muitas vezes, a célula do nosso sistema imunológico também cria radicais livres, produz radicais livres para combater, por exemplo, vírus e bactérias. Então, pensa comigo, o radical livre não é ruim, Nós precisamos dessa formação, dessa oxidação, para que o nosso organismo possa desenvolver então esse processo de defesa, porque o radical livre, dependendo de qual célula ele vai atingir ou atacar, vai se formar um subproduto. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio é um, que é a água oxigenada, o oxigênio Sinclair é outro, que ele é muito reativo, radical hidroxila é outro subproduto que também é muito reativo. Então, dependendo da área, ele vai formar esses subprodutos. Para você ter uma ideia, no macrófago, é formado o peróxido de hidrogênio através da oxidação. Para quê? Para ele fazer o quê? Ele provocar uma lise na membrana celular e assim fagocitar bactérias, e outros elementos. Então, radicais livres, eles são importantes, eles fazem parte, do nosso sistema imunológico, tá? O problema é quando a quantidade de radical livre ele supera a ação dessas enzimas que eu falei para você, que regula o organismo, que regula o nosso organismo, que faz com que atenue a formação de radicais livres, ou seja, produza radicais livres numa quantidade suficiente, mas não deixa essa produção se exacerbar, exagerar. Então, quando nós nos expomos a determinados ambientes, quando nós aumentamos essa produção de radicais livres, ou porque ficamos muito no sol, ou porque fumamos muito, enfim, tem várias causas que aumentam a produção desse radical livre, que é o problema. O nosso sistema enzimático não vai dar conta, ele não consegue fazer, desmembrar, inativar os subprodutos, e aí sim a gente começa a ter lesão celular e o envelhecimento. Vai atacar aonde? A nossa mitocôndria, que seria a nossa fábrica de energia que faz a célula funcionar, e aí nós começamos então a envelhecer. Os radicais livres, eles agem sobre as células, alteram então essa membrana, dando um aspecto de velha a essa célula, e normalmente elas vão ser eliminadas pelo sistema imunológico do organismo. No entanto, quando a quantidade então dessas células alteradas em excesso aumenta muito devido ao envelhecimento cronológico, por exemplo, há uma diminuição do sistema imunológico e o organismo não consegue eliminar essas células alteradas. Assim, algumas dessas células sobrevivem e começam a funcionar de maneira inadequada, altera o quê? A fisiologia do tecido e do órgão de todo o nosso organismo. E aí a gente vai ter então não só as doenças, como também as alterações estéticas e inestéticas, as nossas rugas, o envelhecimento precoce, mancha, gordura localizada, e isso devido a um aumento exagerado de radicais livres e a impossibilidade do organismo trabalhar e diminuir a ação desses radicais livres no organismo, no nosso organismo e também no organismo da sua cliente, do seu cliente.
Essas células alteradas, né, como elas podem ter o seu código genético alterado, elas vão começar a se multiplicar desordenadamente e propiciando então, por exemplo, aparecimento de tumores, doenças pulmonares, cataratas, entre outras doenças, né? Os radicais livres se formam então em toda a nossa vida, é isso que eu quero deixar claro, mas são mais sentidos na idade adulta em diante, principalmente dependendo dos nossos hábitos diários. O hábito de comer, por exemplo, gordura trans, aquela batatinha frita, né? A poluição, que nós já falamos, exercícios extenuantes, às vezes a gente acha que para academia a gente pode ir por conta, vamos fazer academia até exaustão e na verdade nós estamos aumentando, cada vez que a gente respira mais, tem mais oxigênio, tem mais formação de radical livre. Aí você fica toda bombada na academia, porém envelhecida. Então, como que nós podemos trabalhar isso na nossa cliente, diminuir, auxiliar o organismo dessa cliente a diminuir a ação desses radicais livres e promover, então, um resultado estético muito melhor. Quais são os fatores que auxiliam na formação ou no aumento do radical livre? Então, vamos lá. Eu coloquei uma listinha aqui para que você pudesse relembrar. Então, poluição, né, raio-x, radiação ultravioleta do sol, cigarro, álcool, café em excesso, né, mais de 4 xícaras de café por dia, resíduos de pesticida que existem em alguns alimentos, o que eu acabei de falar para você, o exercício físico de modo indevido, né, extenuante, sem uma orientação de um médico, sem orientação de um personal, sem olhar para saber se o seu paciente, se o seu cliente realmente pode fazer aquele tipo de atividade física, os alimentos embutidos, alto consumo de gordura saturada, que seriam as frituras, os embutidos e até o estresse, né, que tanto nos aflige, que tanto aflige hoje os nossos clientes, os nossos pacientes e que são uma das fontes para a formação, uma das causas para a formação de radicais livres. Mas é bom então que a gente entenda, que você entenda agora um resumo. Radical livre é ruim? Não. Ele tem os efeitos positivos, lembra? Sobre a imunidade, sobre a coagulação, sobre a morte celular, sobre cicatrização, que é extremamente importante, porque nós profissionais trabalhamos, temos algumas atividades, né, que a gente lesa essa célula, então há necessidade da cicatrização, né? Porém, ele também tem os efeitos negativos quando ele está o quê? Exacerbado, aumentado nesse organismo, e esse organismo ele não consegue dar conta de neutralizar todos esses radicais livres. E aí a gente tem envelhecimento, aí a gente tem a mutação de DNA, a destruição da membrana celular, a morte celular, né? E as doenças, as patologias, então, que são os efeitos negativos, mas pela exacerbação, pelo aumento exagerado desses radicais livres. Lembra que eu falei há pouco que a ação do radical livre era na membrana celular? Pois é, com a sua ação na membrana celular, a célula ela sofre alteração em sua estrutura e, em consequência, elas tendem a ser eliminadas pelo sistema imunológico. Bom, se houver excesso, né, há uma quantidade então maior de célula e o sistema não consegue dar conta de eliminá-la. Então, relembrando, né, as que permanecem no organismo começam a funcionar inadequadamente e acaba se multiplicando desorganizadamente, dando origem, assim, por exemplo, ao aparecimento de tumores e doenças diversas. Então, quanto mais a pessoa fica exposta a esses fatores que a gente acabou de falar, maior a quantidade de radical livre que se acumula no seu corpo. E com o tempo, esse efeito cumulativo pode causar o quê? Alterações prejudiciais e irreversíveis muitas vezes, tá? Para a nossa saúde. E levando também às disfunções inestéticas. Quais são elas? Então, eu vou listar aqui para você. Manchas pigmentares da pele, rugas precoces, perda na hidratação cutânea, a gente sabe que isso é extremamente importante para os nossos trabalhos estéticos, a celulite, a flacidez, a gordura localizada, obesidade,
entre outras alterações inestéticas que acabam acontecendo. Então, assim como o nosso organismo tem uma resposta, uma ação antioxidante através de algumas enzimas, existem também os antioxidantes externos, né? Que auxiliam na diminuição dessa formação de radicais livres. O que esses antioxidantes fazem, então? Eles têm como impedir a produção de radicais livres ou atenuar o seu efeito. É isso? Bom, toda vez que respiramos, a gente produz radicais livres. A boa notícia é que tem como controlar a ação dos radicais livres. E uma delas, graças a Deus, está no nosso próprio organismo, tá? Mas a gente pode auxiliar a nossa cliente indicando para ela agentes antioxidantes. O que esses agentes fazem, né? Eles vão diminuir, então, a ação dos radicais livres. Então, nós temos a primeira linha de defesa do nosso organismo, que são os antioxidantes enzimáticos. Depois a gente vai ter os antioxidantes solúveis, que estão no sangue e nos fluidos intersticiais. E os antioxidantes nutricionais, que a gente encontra onde? Frutas e vegetais, por exemplo. Quais são os antioxidantes, né, encontrados? As vitaminas, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E e a vitamina A. Né? E os provenientes, então, da dieta, né? Eles são encontrados em frutas, verduras, legumes. E é assim que nós vamos melhorar a antioxidação, nós vamos melhorar a ação dos radicais livres, sugerindo para que nossa cliente, nossa paciente, coma mais frutas, verduras, legumes, vegetais ou faça uso, então, dos suplementos alimentares que contêm o quê? Que contemplam a vitamina C, a vitamina E e a vitamina A, por exemplo, para auxiliar o organismo dessa cliente, dessa paciente, a diminuir a quantidade de radicais livres e assim o nosso tratamento, nosso trabalho estético terá um resultado maior. Então, como eu falei para você, a alimentação tem que ser muito balanceada. Então não adianta você, profissional, olhar para o seu paciente somente naquela hora. Vamos fazer um tratamento de manchas. Vem aqui, deita na maca e começa o tratamento. Não, é preciso nós termos um olhar maior. Nós temos que olhar o que é que a nossa paciente, a nossa cliente come, qual é a dieta dela, qual é a alimentação que ela faz. E sugerir que ela faça uma alimentação mais balanceada, né? Sugerir que ela faça suplementação de vitaminas, um polivitamínico, as de vitaminas A, C e E, que tem uma ação antioxidante, que vai melhorar a formação desses radicais livres no organismo e dessa forma, diminuindo a ação de radicais livres, o resultado estético será ainda melhor. Então, a alimentação balanceada, ela se torna essencial, gente, para o bom funcionamento do organismo. E aí eu vou mostrar para você uma lista, né, dos principais antioxidantes que você pode sugerir para sua paciente, para sua cliente. Mas quanto tempo, professor, ela precisa se antioxidar para que um trabalho estético dê resultado? Depende. Você vai avaliar qual é o nível de estresse, né, o que ela realmente come, ingere, quando ela chega para você, se ela veio do trabalho ou se ela veio da casa dela, se ela estava descansada ou não. E aí o que é interessante é que ela passe a ter consciência que ela precisa de uma alimentação mais balanceada. Ela pode até buscar, você pode sugerir para ela um profissional nutricionista para regular a alimentação dessa cliente, dessa paciente, mas o que é melhor? Você pode sim sugerir para ela não comer frituras e gorduras quando ela vier fazer com você um trabalho de redução de medidas e de gordura localizada para não estressar ainda mais esse organismo e fazer o uso sim de alimentos que contenham esses elementos antioxidantes. Então vamos lá para a listinha que eu vou mostrar agora para você. Então, os principais antioxidantes, olha lá.
A vitamina C. Então, a vitamina C, onde que eu encontro? Nas frutas cítricas, por exemplo, laranja, limão, abacaxi, né? Um suco de manhã com limão, né? Com abacaxi, aí você pode fazer um suco verde, que vai ter essa ação antioxidante, vai auxiliar a sua cliente a melhorar, a diminuir a ação desses radicais livres durante o dia, né? Durante a sua atividade diária. Ela precisa auxiliar o organismo. Os beta-carotenos, que é mais os beta-carotenos, né? Que são os alimentos de cor amarela ou laranja, por exemplo, cenoura, mamão, pêssego, manga e vegetais verdes escuros, rúcula, agrião, espinafre, couve. Tá vendo? Já dá para ela preparar um bom suco de manhã, um suco verde com esses elementos, e ela vai estar auxiliando então o organismo nessa antioxidação, nesse trabalho contra esses radicais livres, e vai melhorar ainda mais, né, os resultados dentro da estética. Aí a gente tem os carotenoides também, que são predecessores, né, da vitamina A. Legumes e frutas de cores laranja e vermelha. Já a vitamina A, ela pode ser encontrada, por exemplo, tanto nas fontes dos carotenoides quanto nos alimentos de origem animal. Aí a gente tem a vitamina E, né, que são grãos e sementes e oleaginosas, por exemplo, nozes, castanhas, amêndoas, óleos vegetais, couve, abacaxi, né, alface, espinafre, carnes magras, laticínios. Tá vendo como é fácil você sugerir que ela mude a alimentação e que ela coloque esses elementos dentro da alimentação diária, dentro do almoço, dentro do jantar, porque ela vai estar auxiliando o organismo, então, e auxiliando o seu trabalho estético, né? A diminuir a quantidade de radicais livres e ter um resultado, por exemplo, na gordura localizada, na mancha, na ruga, muito mais efetivo. Um outro elemento antioxidante são os flavonoides, né, que a gente encontra onde? Na açúcar de uva integral, no vinho tinto, na soja, nas nozes, no morango, só que hoje, né, o morango ele tem tanto agrotóxico, então teria que ser um morango cultivado de forma orgânica, tá? Para você ter esse elemento. As catequinas, que estão presentes aonde? No chá verde ou no chá preto, por exemplo. O licopeno, que são alimentos com cor vermelha, que nem tomate, goiaba, melancia, tá? Então, é legal você orientar, fala, nós vamos fazer um trabalho estético de redução de gordura localizada, mas eu preciso que você também tenha uma alimentação balanceada. Então, eu vou sugerir, né, alguns alimentos que é interessante que componha o seu almoço e seu jantar durante todo o processo que você estiver comigo trabalhando essa gordura localizada ou trabalhando essa mancha. Por quê? Porque eu quero que o seu organismo ele envelheça menos, ele possa responder mais ao meu trabalho estético. E eu vou conseguir isso diminuindo a ação desses radicais livres no seu organismo. Olha que bacana, interessante, né? Bom, os oligoelementos, que são micronutrientes, né? São os despolarizadores celulares para que as vitaminas antioxidantes elas possam penetrar na célula e cumprir a sua função, né? E os oligoelementos ainda fazem parte do núcleo da célula, RNA e DNA. Bom, um desses oligoelementos, né, que a gente pode usar como dois exemplos bem bacana é o zinco, né? O zinco ele é um antioxidante muito interessante, ele protege a dupla fita de DNA, ele ajuda no rejuvenescimento, a presença de zinco auxilia na redução da gordura localizada, além dele controlar a ação dos radicais livres. E ele está presente em vários cosméticos, né? Nós temos muitos cosméticos hoje que têm esses elementos que eu acabei de citar para você na sua composição. Então, olha o rótulo.
Comece a pesquisar, né, os cosméticos que têm antioxidantes na sua composição, no creme de massagem, no creme para rejuvenescimento, em máscaras ou em produtos, por exemplo, para talassoterapia, que é interessante, tá? E o zinco, ele é um elemento essencial. Um outro elemento muito bacana é o selênio. O selênio também ele é um antioxidante extremamente poderoso. Tanto que quando ele é aplicado, quando ele faz parte de um cosmético e você aplica sobre o tecido, ele promove aquele clareamento na pele. Mas por que ele clareia? Mas ele clareia a mancha, professora? Não, ele antioxidou aquele tecido. Então ele fica com aquela pele mais jovial, mais clara e mais luminosa, ok? Então selênio e zinco são 2 oligoelementos que também tem a ação de antioxidação, além deles auxiliarem, né, as vitaminas a fazerem a sua ação. Lembrando que o zinco, ele é bem importante porque ele faz parte de uma das enzimas. Lembra que eu falei que o nosso organismo tem enzimas que auxiliam nesse processo de antioxidação? O zinco, ele faz parte de uma dessas enzimas, que é a superóxido dismutase, que com a ação, né, com a ingestão de zinco, você melhora então a ação enzimática de antioxidação do organismo do seu cliente, da sua cliente. Então aqui uma ilustração, né, do resveratrol, por exemplo, que também é um antioxidante, o chá verde, tá? Só lembrando que a gente tem, né, nas vitaminas, como eu falei para você, nós temos as lipossolúveis, que é a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Elas são melhores absorvidas na presença de gordura, de bile, de suco pancreático, tá bom? Elas estão então armazenadas, né? Elas ficam armazenadas por longo tempo no organismo, especificamente aonde? No fígado. Por isso, elas podem acumular doses tóxicas quando ingeridas por muito tempo. Então, é sempre bom ter uma orientação de um profissional habilitado com relação à quantidade de vitaminas, caso a sua cliente, a sua paciente deseje fazer suplementação. E a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, que são as do complexo B e a vitamina C. Elas não são armazenadas no organismo e suas reservas se esgotam, né, em poucas semanas. Por isso, elas devem ser ingeridas continuamente. E o excesso dessa ingestão ele é facilmente excretado pela urina, tá bom? Então, só passando o recadinho, né, das vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. E aí, como você está vendo na foto, voltando, nós temos aí o resveratrol. O que é o resveratrol? O resveratrol, ele é um polifenol, tá? E ele pode ser encontrado principalmente aonde? Nas sementes de uva, na película, né, das uvas pretas e no vinho tinto também. Ele também é encontrado na pele do amendoim, mas o amendoim não é muito interessante quando a gente fala de estética, tá? Então, vamos trabalhar o resveratrol. O resveratrol também, ele pode ser suplementado, como você está vendo aí, existe em cápsula. E também existe resveratrol em produto cosmético. Então, você deve olhar nos rótulos para ver se tem a presença do resveratrol, tá? Ele atua como antioxidante e também tem uma ação anti-inflamatória, bem bacana a ação do resveratrol. Para você ter uma ideia, né, fizeram um estudo in vitro e in vivo, né, e comprovaram que quando aplicado topicamente, o resveratrol ele inibe o estresse oxidativo induzido por quem? Pela radiação UVB. Legal, né? Então, é interessante no cosmético, no hidratante, né? Ou no creme rejuvenescedor que você vai passar para sua cliente, ter na composição desse cosmético o resveratrol. Então, ele auxilia muito, gente, no rejuvenescimento. Teve um estudo até em ratos de laboratório que receberam uma dieta, né, que tiveram assim um grande resultado com relação aos que não receberam o resveratrol, tá bom?
E o chá verde, que a gente vê aí, além de ele ser um antioxidante por excelência, ele também atua como um anti-inflamatório também, tá? Então, os antioxidantes em geral, eles conseguem apenas prevenir os danos ao DNA, mas os polifenóis, por exemplo, do green tea, eles se diferenciam por serem capazes de reverter esses danos. Então, o chá verde está aí uma dica bem interessante, né? Para que a sua cliente possa fazer uso, tanto ingerir, né? Que ele é muito legal depois das refeições, como já existem cosméticos com a composição do chá verde nesses cosméticos que você pode então utilizar, tá bom? Até aqui tudo certinho? No seu atendimento diário, então você realiza procedimentos que também levam à formação de radicais livres, tá? Então, por exemplo, processos esfoliativos, né, o uso de determinados equipamentos como radiofrequência, criolipólise, os peelings, microagulhamento, indução de calor, acaba gerando também radicais livres no organismo da sua cliente, da sua paciente. E isso poderá se somar então à produção de radicais livres que essa sua cliente já desenvolve, né, no dia a dia, pela alimentação, por alguns hábitos não tão adequados, tá? Então, por isso é que você deve fazer uma avaliação global e determinar quais os procedimentos que você vai utilizar e o que você vai trazer em termos de cosmético, em termos de indicação de alimentos, em termos de indicação de suplementos, para diminuir a ação desses radicais livres. Então, você vai dar sugestões, né, através desses alimentos, suplementação e também o pós-procedimento estético. Você vai conscientizar a sua cliente, a sua paciente, de que não adianta só fazer um trabalho no consultório, né? Ela também tem que colaborar e fazer com que o organismo dela fique melhor disposto, né, àqueles resultados. E dessa forma, irá auxiliar muito na recuperação de tecido e na manutenção dos resultados estéticos. Eu acho muito interessante que o profissional, você possa tomar esses cuidados, né? Hoje a estética, ela muda. Nós tínhamos antes só procedimentos, né? Antigamente nós não tínhamos toda essa visão, mas essa visão ela foi se ampliando e olhar para a cliente e olhar na formação de agentes oxidantes como os radicais livres e minimizar os danos causados por esses radicais livres, isso vai ser um grande diferencial dentro do seu consultório e um grande diferencial para você profissional, tá bom? Se você gostou deste vídeo, dê um like aqui, compartilhe com outros profissionais. Conhecimento ele é muito bom quando ele é compartilhado e o seu vai aumentar cada vez mais. E fique sempre conosco ligado em outros, nós colocaremos outros vídeos no ar, dando outras dicas para você profissional, para você melhorar cada vez mais dentro do seu consultório. Se você gostou do assunto e você quer se aperfeiçoar, também nós temos o curso de Estética Ortomolecular. Você pode clicar logo abaixo e ter maiores informações do curso e se aprimorar e se tornar, ter uma expertise ainda mais dentro do seu consultório. Um grande abraço e até o próximo vídeo.